Capítulo 18. África e Ásia no século XIX. Práticas imperialistas. As práticas imperialistas consistem em uma prática de expansão política, cultural, econômica e territorial, que parte de uma nação buscando dominar outras. O imperialismo também é fruto do capitalismo, que nasceu com as transformações causadas pela Revolução Industrial. E junto com a Revolução Industrial surgiram novas máquinas, novos meios de transporte, meios de comunicação, novas formas de explorar a produção e utilização de energias. As práticas imperialistas intensificaram-se na segunda metade do século XIX, protagonizadas pelos países europeus industrializados. Entre 1884 e 1885, a Inglaterra, a França, a Alemanha e mais outros 12 países partilharam o continente africano e boa parte do território da Ásia em uma conferência realizada em Berlim. Na mesma época, os Estados Unidos e o Japão exerceram práticas imperialistas em suas regiões de influência. Diferentemente do colonialismo no século XVI, cuja meta era a obtenção das especiarias, gêneros tropicais e metais preciosos no continente americano, o neocolonialismo no século XIX, motivado pelo capitalismo industrial e financeiro, procurava mercados consumidores de produtos manufaturados e fornecedores de matérias-primas como ferro, cobre, petróleo, manganês, trigo e algodão. A marca do colonialismo na África. Por vários séculos prevaleceu a ideia de colocar os africanos em uma escala inferior da evolutiva. Essa mesma escala classificava os civilizados dos primitivos. E segundo os europeus, a violência do povo africano era relacionada ao estado do seu continente. Eles também diferenciavam as pessoas pelos seus traços físicos e biológicos, e não pela sua história. Diziam que os africanos eram incapazes de construir sua história e sua cultura. Isso serviu para os escravistas e imperialistas. Esse discurso ignorou totalmente a história do povo africano e a sua diversidade. Os primeiros abolicionistas foram africanos com sua resistência dos cativos africanos. Assumiu várias possibilidades limitadas. Também houve as ações de resistência, como fugas após aprisionamentos, colunas amarradas nos mercados, postos de embargagens. Eram empurrados dos navios negros durante viagens. E ainda durante a Idade Moderna, portugueses e outros europeus ocuparam regiões da África, usando como comércio. Dividiram as regiões, estabelecendo fronteiras artificiais. A colonização da Ásia. O processo de ocupação e exploração dos continentes asiáticos por parte das potências europeias ocorreu no século XIX. No entanto, esse processo não aconteceu de maneira igual dentro da Ásia, variou de uma região para outra. Até o século XIX, os asiáticos quase não mantinham contato com os povos europeus, salvo os viajantes comerciantes. A distinção entre relação ao processo de exploração no interior continente se dava diante da ocupação sudeste asiático e do Oriente Médio. A inserção de uma nova cultura a partir da colonização europeia gerou reflexos diretos no modo de vida de muita civilização. As chamadas Guerras do Ópio foram conflitos entre o Reino Unido e o Império Chinês, lá na década de 1840 e 1850. Que tiveram o motivo da guerra foi o comércio de ópio, que era uma droga derivada da flor de uma pálpula que tem um efeito analgésico, cultivada na Ásia e largamente consumida na Europa e na América durante o século XIX. A Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers foi um levante popular anticristão e anti-ocidental de caráter xenófobo e tradicionalista, ocorrido em praticamente todas as províncias do norte da China.
A Guerra dos Boxers aconteceu durante a dinastia Qing com o objetivo de expulsar os estrangeiros dos territórios chineses. Como ocorreu a Guerra dos Boxers? Membros de uma sociedade formada por camponeses do norte da China começaram a atacar missionários cristãos e chineses e estrangeiros. Esses ataques acabaram se espalhando para a capital. Ocorreu em 2 de novembro de 1899 até 7 de setembro de 1901. Com a derrota chinesa na Guerra Sino, vários territórios como a Ilha Formosa e a Manchúria foram perdidos. Com o enfraquecimento do poder imperial chinês, a Coreia declarou sua independência à China. O meu assunto é a Era Meiji. Os Estados Unidos organizaram, em 1854, uma investida militar contra o Japão, sob a ameaça de seus navios de guerra. No século XVII, ao comércio internacional. A abertura comercial japonesa deu início à europeização do país, que passou por profundas transformações econômicas, militares, técnicas e científicas, diferente da China. Entretanto, o imperador japonês decidiu modernizar seu país para enfrentar o imperialismo. Inaugurou uma nova fase da história japonesa, iniciada a partir de 1868, a Era do Industrialismo e da Modernização, que ficou conhecida como a Era Meiji. Imperialismo na Índia. No começo desse período, a China e a Índia foram arruinados pelo imperialismo inglês, depois de ter prosperado sobre o Império Mongol, dominado pelo soberano Mohammed Akbar. Mas antes disso, Mohammed estimulou o comércio, mas logo depois a Revolução Industrial destruiu, pois os ingleses compravam o algodão indiano e vendiam como tecidos já prontos, e eles vendiam muito barato. A Guerra dos Cipaios, que consistiu na revolta indiana contra os ingleses. Esse movimento foi reprimido com extrema violência. Nesse período, o ministro britânico Jamin Disraeli transformou a Índia em parte do Império Britânico. Na ocasião, a Rainha Vitória foi coroada como Imperatriz da Índia. Em 1900, os domínios britânicos constituíram o maior império colonial do mundo. Segundo alguns historiadores, a Inglaterra elevou as tarifas com o objetivo de impedir a importação de tecidos indianos e assim proteger sua indústria. E isso explica a crise que a tecelagem indiana sofreu. Ao longo desse período foram acontecendo várias coisas, como a falência da indústria de tecidos indiana, a quebra da economia devido à colonização, a miséria se espalhando pela região e provocando a morte de 50 milhões de indianos.